Bem-vindo ao Produtor Quer Saber. Hoje nosso assunto é condomínios de armazéns rurais. Vamos mostrar o trabalho de uma aluna do curso de mestrado do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília. A engenheira agrônoma Amanda Gaban está aqui com a gente no estúdio para contar todos os detalhes para você sobre este trabalho. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo. Bom dia, produtor rural também. Agora, Amanda, conta para a gente um pouquinho desse trabalho. Para começar, falando da importância do agronegócio brasileiro, qual o percentual do setor nas exportações do país? Antes da gente conversar sobre os condomínios de armazéns rurais, é super importante falar a importância do agronegócio brasileiro, né? Hoje, os produtos agrícolas aqui no país, eles são super importantes na balança comercial brasileira. Esses dados são de estatísticas das exportações desses produtos do Brasil em 2015 e 2016 também. A gente pode observar que a soja é um dos principais produtos commodities do país que exporta. Ela representa em 2016 em torno de 16% na pauta das nossas exportações brasileiras. Ela também segue pelo açúcar de cana, carne de frango, farelo, celulose, carne de bovino, café em grão, milho em grãos. Mas a gente pode observar por essa tabela que os principais produtos são os grãos mesmo. E com foco ainda mais na soja que está sendo exportada pelo país. Aqui é só uma continuidade da tabela, mostrando mais alguns produtos brasileiros, Os principais produtos, né? E o quanto eles são representativos na pauta das nossas exportações. Todos esses produtos brasileiros, eles representam em torno em 2016, algo em torno de 40% das nossas exportações. Em 2015, eles representaram em torno de 38%, então a gente pode observar que sempre eles estão crescendo ao longo dos anos, ao longo das safras. E é super importante esses produtos porque eles auxiliam a manter a balança comercial brasileira favorável, com um saldo positivo. Se discute muito hoje no meio acadêmico justamente essa importância, se busca valorizar cada vez mais, porque há bem pouco tempo atrás o pessoal não olhava muito para a questão da balança comercial. Começou a pesar com a questão da economia, com as mudanças dos cenários. Como é que o agronegócio está sendo discutido dentro do meio acadêmico? O agronegócio ele tem uma representatividade muito grande hoje no meio acadêmico, né? Eu acho que só por a gente ver essa parte da representatividade dos produtos agrícolas, né, nas nossas exportações e o quanto a gente produz, o Brasil é considerado um dos maiores celeiros agrícolas do mundo, né? E hoje em dia isso tem se tornado cada vez mais importante perante a nossa economia. E perante principalmente os outros países também, porque a gente tem a China, que é uma grande compradora da gente dos grãos, né, de soja, milho, esses produtos, e nós temos também os países concorrentes. Então é super importante a gente identificar em toda essa cadeia produtiva de soja, de milho, dos grãos, quais são os principais produtos exportados, os problemas que tem, as vantagens que a gente tem, para que a gente sempre consiga ganhar mais mercado externo e para que esses produtos eles sejam competitivos diante dos principais concorrentes. Isso é super importante também. Qual é desse trabalho, né, que os acadêmicos fazem em relação a levantar, saber a realidade, o perfil do agronegócio, que com números não tem o que discutir, né? Estão ali mostrando o Brasil como locomotiva do mundo e tal, né? Mas ainda assim você fala que estudam os problemas, porque a cadeia enfrenta vários problemas com logística, quer dizer, isso está em discussão dentro do meio acadêmico? Sim, e esse é um dos principais itens que a gente tem como discussão dentro do meio acadêmico, né? Para que a gente consiga ganhar mais mercado externo, para que nossos produtos eles sejam competitivos, a gente precisa identificar quais são os problemas ao longo da cadeia produtiva deles. No caso aqui, principalmente dos grãos e da soja, que é o nosso principal produto exportado, na logística agroindustrial, principalmente o gargalo, a gente tem o déficit na armazenagem, que é um dos principais gargalos da logística agroindustrial. E a gente pode observar que desde a safra de 1999, 2000, até numa das últimas safras, a gente sempre teve uma produção crescente dos grãos, né, representado por essa linha azul. Então, a gente sempre está crescendo em produção, em produtividade, em aumento de produtividade, principalmente.
E a gente pode observar que no caso da armazenagem, que é um dos déficits, um dos gargalos do nosso setor, dos problemas, ela não consegue acompanhar o mesmo ritmo de crescimento dessa produção de grãos, né? Então a gente compara aqui que tem um setor deficitário, nesse caso da cadeia produtiva da soja e dos grãos, né? Que ele representa em torno de 26% hoje no país. A gente tem um déficit no setor de armazenagem em torno de 26%. E para que a gente consiga sanar, passar por esse gargalo, a gente precisa investir mais em estruturas de armazenagem. E para isso também é super importante a questão de financiamento também junto a esses produtores que precisam viabilizar essas estruturas. A gente acompanha muito nessa questão da capacidade estática hoje no país, né, que é um grande diferencial que os Estados Unidos têm, que quase todo produtor tem um silo, consegue armazenar toda a produção. Aqui no Brasil, vocês, com esse estudo que vocês fizeram a campo, justamente mostra isso. Vocês acompanharam em diferentes safras, porque quando a safra é menor, o pessoal não sente as faltas de armazenagem. Mas isso é uma política de planejamento. Sim, e com certeza. Porque se a gente continuar nesse mesmo ritmo, com certeza a gente vai continuar produzindo, isso está aumentando, essas safras estão mostrando para a gente que isso está aumentando a produtividade nossa produção de grãos. E isso está mostrando também que no setor de armazenagem a gente não está acompanhando o mesmo ritmo. A gente não está conseguindo guardar esses produtos em locais adequados para que eles mantenham a qualidade deles, não tenham perdas. E isso também a gente pode obter algumas vantagens do setor de armazenagem também. Porque a gente tem aí, você tem o milho e a soja como os principais grãos, né? A soja aí passando das 100 milhões de toneladas, esse número mágico, né? 100 milhões de toneladas, né? O que impacta mesmo, né? Agora, é interessante quando há aquela colocação, você retira a soja e entra o milho, quer dizer, o milho segunda safra principalmente. Isso causa um grande transtorno, né? Porque depende do mercado. Sim, com certeza, porque hoje em dia o pessoal nem está mais considerando milho safrinha, né? Está considerando uma nova safra. Que é maior que a safra de verão. Com certeza, está considerando uma nova safra de milho, né? Nessas últimas safras. E aí, o que acontece? A gente tem a produção de soja, a gente tem a produção de milho e a gente precisa escoar tudo isso. O país hoje ele não tem capacidade suficiente de escoar toda essa produção direto pelos nossos portos. Os nossos portos são deficitários também, a estrutura deles. Principalmente essa produção ela é escoada pelos portos de Santos e de Paranaguá também, está indo um pouco mais agora para São Francisco. E agora eles estão com um potencial muito grande também de fazer o escoamento pelo Corredor Norte. O Arco Norte, O Arco Norte também, né? Que está sendo uma saída para o Centro-Oeste, que está sendo... Desafogar, né? Desafogar tudo. Só que o que acontece nisso também? O pessoal precisa investimento privado, público, principalmente políticas públicas, nessa questão de organizar essa infraestrutura, poder viabilizar essa infraestrutura para poder fazer esse escoamento correto devido da produção, tanto de rodovias, no setor de armazenagem, no setor portuário também, que está com bastante problemas hoje. Então é super importante viabilizar tudo isso. Porque o que a gente vê é o seguinte, milho já se viu armazenar a céu aberto, aproveitando algumas regiões que chove pouco na época, milho a céu aberto ou então dentro dos caminhões. A gente vê aqueles corredores, aquelas filas de caminhões, usando o próprio caminhão como se fosse um silo, né? Quer dizer, isso é incoerente, né? Os prejuízos são grandes. E isso daí é uma das coisas que mais estava acontecendo e ainda acontece, né? Então o pessoal não tem o silo, não tem o armazém, né? Principalmente não tem às vezes na propriedade, né? Tem que em outras, quando usam um armazém de terceiro também, enfrenta filas para chegar ali, né? Então eles estavam meio que usando a carroceria do caminhão para poder armazenar essa produção, né? E aí geram muitas perdas também do produto. O produto, você pode ver nas estradas que é o principal modal para escoar esse produto. Você vê a produção milho, soja pelo chão, né? Então é super complicado isso. Não é o melhor local para armazenar o produto. Não, é isso que a gente vê. Nunca se vendeu tanto silo bag, né? Começou a virar uma mania justamente para facilitar e era um investimento mais prático, mas mesmo assim tem suas deficiências, né? Sim, o silo bag está sendo uma outra alternativa, né, no setor de armazenagem. Ele não é tão custoso como você construir toda uma estrutura de armazenagem, né? E está sendo uma alternativa, assim,
de urgência para esses produtores para conseguir armazenar essa produção. Amanda, nós vamos fazer um breve intervalo e depois do intervalo nós vamos fazer o segundo bloco do Produtor Quer Saber, destacando, você vai conhecer o que é o condomínio de armazéns rurais. É um instante só.